Sejam bem-vindos à Casa do Caminho, que tenhamos um 2025 com muita paz e com saúde, e que estejamos todos nós com as nossas mentes, nosso coração aberto para o ensinamento dessa tarde. Nós vamos fazer hoje a leitura do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ler o texto. Se, portanto, quando fordes colocar a vossa oferenda no altar, e vos lembrardes do que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes, reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecer. Mateus 5, 23, 24. Quando Jesus disse, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de apresentar-vos a vossa oferenda no altar, está ensinando que o sacrifício mais agradável ao Senhor é que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de apresentar a ele para ser perdoado, é preciso haver perdoado e reparado os males que tenha feito a alguns de seus irmãos. Só então a oferenda será aceita, porque virá de um coração puro, isento de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras ao costume do povo. Os cristãos não oferecem dons materiais, já que espiritualizou o sacrifício. Mesmo assim, o preceito ganha ainda mais força. Ele oferece sua alma a Deus, e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar de fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece ao pé do Eterno. Eis o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e de primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão, se quiser ser agradável ao Senhor. Então, esta passagem, eu fiz aqui a análise dela. Primeiro vamos ver aqui em latim o que significa o sacrifício. Diz assim, no latim é sacrificius, é uma maneira de tornar sagrado um ato. No hebraico, significa aproximar-se. Portanto, o propósito do sacrifício é ganhar intimidade com o Senhor, oferecendo-lhe um presente. Mas naquela época, os judeus, como todos os povos da época de Jesus, eles ofereciam esses sacrifícios materiais, era necessário, porque era a evolução que nós tínhamos na época. Oferecer esses sacrifícios materiais como animais para serem mortos conforme os ritos adequados, para agradarem e homenagearem Deus. Era o estágio evolutivo que nós tínhamos na época. Lembramos de que Jesus nada deixou escrito. Seus ensinos deveriam se fixar na nossa mente e no nosso coração, no coração dos homens. Foi um ensino formal ao sabor das circunstâncias, do uso e do costumes dos judeus, a fim de serem mais facilmente fixados na memória, mesmo sem o entendimento maior das lições. Porque como nós somos espíritos imperfeitos, nós não tínhamos ainda a noção do que significava a palavra dos ensinamentos de Jesus. Então, os povos daquela época em que nós provavelmente devíamos estar lá inseridos, tínhamos esses costumes, esses ritos. E hoje, atualmente também nas religiões, existem muitos ritos tradicionais na Igreja Católica, o batismo e tantos outros. Lembremos de que Jesus nada deixou escrito, isso que eu já vi. Assim, Jesus, aproveitando o costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer, por ser o mais agradável a Deus,
é o sacrifício de eliminar em nós o orgulho, a vaidade, através do esforço, do perdão e da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento, para que a gente vá se reconciliar com ele. Como coloca lá no texto, antes de você fazer a tua oferenda, ide lá primeiro ver o seu irmão, reconciliar com ele. Porque não adianta eu entrar aqui no templo, mas com o coração cheio de ódio, de revolta, de inveja, de egoísmo, vaidade e orgulho. E está falando aqui na frente. Isso tem que ser trabalhado aqui dentro, no individual, dentro de mim, para que eu possa também, como espírito imortal, chegar, não sair daqui como eu cheguei, mas sair um pouquinho melhor. Isso vale para todos nós. Os tempos passaram, mas o ensinamento do Mestre Jesus continuam sempre atuais, convidando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais e das nossas enfermidades espirituais. Porque nós trazemos ainda arraigado na nossa experiência de vidas passadas muitos conflitos, especialmente esses conflitos onde nós estamos inseridos no grupo familiar e no grupo de trabalho. Ali estão os nossos maiores conflitos, porque dentro do trabalho existe uma hierarquia e nem sempre ela é harmoniosa, né? Dependendo do lugar que você trabalha. Como o nosso colega que trabalha numa delegacia, os conflitos lá são grandes, né? Então, a gente sabe que não é fácil. Aquela luta interna de cada um mesmo, antes de se dirigir ao trabalho, a gente sempre fazer aquela oração pedindo a proteção, principalmente nesses lugares conflituosos, né? Não adianta nos considerarmos cristãos se não houver esforço de nossa parte para vivenciarmos os ensinamentos do Mestre Jesus em nosso dia a dia, melhorando os nossos sentimentos, pensamentos e ações, e assim transformando-nos moralmente em pessoas melhores. Que esse é o objetivo, né? O objetivo de cada um de nós, espírito imortal que somos, é sermos umas pessoas melhores, principalmente porque nós já chegamos aqui dentro da casa espírita, já temos a conduta, né, da casa espírita, né? A mensagem que Kardec codificou essa doutrina. Nós temos as leis morais, as leis divinas, então que trazemos também na nossa consciência para que eles possam ser trabalhados, para que a gente possa desenvolver bons hábitos, boas ações, boas atitudes, sempre colocando no lugar do outro, que aquele que nos ofende, que aquele que vem com uma agressão em cima de nós, saber que aquele espírito também é um irmão em evolução igual a nós. Saber que ele deve estar passando por algum problema e chegou ali naquele momento nós para desabafar e descarregando em cima de nós aquelas ações, aqueles pensamentos, aquelas palavras que podem nos magoar e sentirmos ofendidos, mas sempre olhar com a empatia de que é um espírito igual a nós, que nós também muitas vezes desequilibramos e cometemos também esses atos de desequilíbrio perante o outro. Perdoar, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Temos agido assim na oração dominical que o Pai nos ensinou, que Jesus deixou para nós. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Então fazemos essa reflexão, principalmente quando chegar a noite, na hora da nossa oração. Quem trabalha o dia inteiro, que convive com vários tipos de pessoas, que trabalha com o público, se sempre na hora da reflexão dessa oração. Porque assim como nós devemos perdoar aquele que nos magoou, aquele que nos ofendeu, nós também cometemos isso e que eles também possam nos perdoar. Porque é uma mão dupla de vai e vem, né? Porque somos ainda espíritos imperfeitos.
Portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão, alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai se reconciliar primeiro com teu irmão e depois virá fazer a tua oferta. Mateus 23, 24. Então, sempre a gente ter esse cuidado, sempre pensar no nosso irmão, né? Reconciliar com ele. Reconcilie com teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque muitas vezes a gente pensando, morto o inimigo, a situação acabou. Não, ele está do outro lado, ele está nos vendo. As nossas ações estão vendo as nossas atitudes, e ele pode nos perseguir quando a gente abre a nossa tela mental, né? E ele consegue, a gente dá a brecha e ele se aproveita disso. Então sempre nós temos que estar muito atentos a esses cuidados, especialmente não só com o encarnado, mas principalmente com o desencarnado. Que aquele irmão que se julga nosso inimigo, ou que nós julgamos inimigos de alguém, sempre está alerta na oração, porque é o momento propício que ele espera para poder entrar. E ali eu assisti esse dia um filme que chama Sozinhos, é um filme espírita, ele é bem curtinho, acho que é 50 minutos. E ele fala de uma história assim, de um rapaz que ele está encarnado, mas o inimigo dele gosta do álcool. Então fica aqui do lado dele, eu quero beber, eu quero beber, eu quero beber. E ele nem estava pensando na bebida, ele chegou do serviço em casa, conversou com a esposa, coisa e tal, mas ela foi, acho que trabalhar, foi fazer alguma coisa, e ele abriu a geladeira. Quando ele abre a geladeira, ele vem aqui no ouvido dele e fala, quero beber, quero beber. Então ele está influenciando esse encarnado. E ele pega a cerveja. E ele abre essa cerveja e vai tomar, e esse espírito desencarnado, quando ele leva a bebida à boca, ele suga com o maior prazer, né, o volátil, né, do álcool. Então aí ele começa a trabalhar esse irmão e preparar ele para o desencarne dele. Mas a esposa era espírita. E num desses dias que ele se reúne na espiritualidade, o grupo de inimigos, e fala assim, hoje nós vamos desencarnar ele. Mas a angústia da esposa era tão grande que ela começou a fazer uma oração e ela começa a receber ajuda. E aí os espíritos benfeitores vão atrás dele, ele está num bar com esses amigos. E ela começa a ligar, e ele não atende. E nessa história toda, os amigos deles querem ir para uma boate, para ver com as novas namoradas, coisa e tal. E aí a espiritualidade chega, ele não vai. Na hora de ele entrar no carro, ele não entra no carro. Mas os amigos dele vão e desencarnam. Então, ali ele recebe socorro. Aí a esposa dele sai de casa desesperada, pega um táxi, sai, e ela encontra ele deitado assim na calçada. E ele levanta e vê, ele fala, Fernanda, né? Então, assim, os espíritos desencarnados, considerados nossos inimigos, né? E no caso dele, ficou muito bravo, porque eles orientou esse rapaz para agir no desencarne dessa criatura. Ele não conseguiu e ele sofre quando ele volta. Ele apanha dos outros. Então tudo é a brecha mental que nós abrimos nesse momento, quando nós estamos em desequilíbrio. Então, quando nós vamos orar, por isso é que ir te reconciliar contra seu irmão. Porque quando nós estamos na oração, com sentimento, com o coração, né, a espiritualidade vai trabalhar a nosso favor e não vai deixar aqueles irmãos que não têm o esclarecimento. São almas sofredoras.
que ainda não têm um entendimento, que não querem ser acolhidos, né? Então tem todo esse processo desses espíritos que não são esclarecidos. Então a gente tem que estar bem alerta a isso. Jesus, conforme nos mostra o texto em Mateus, respeita esta prática ritualística judaica. Ele diz: deixai vossa dádiva junto ao altar, depois então voltai a oferecê-la. Ele não veio destruir a lei, não veio revolucionar as relações externas, não veio se preocupar com o culto externo. Ele sabia que estes seriam gradualmente destruídos, uma vez que o homem despertasse para a real relação entre ele e Deus. Ele sabia que se o amor brotasse no solo fértil, a ponto de alcançar a verdade das coisas, aquelas atitudes externas se diluiriam no tempo. Então Jesus, sábio como sempre, sabendo da nossa inferioridade, ele deu tempo, né? Ele mostrou, mas ele deu tempo, ele aceitou. Ele não veio destruir a lei, ele veio apenas ampliar essa lei, mas de um modo amoroso, né? Respeitando a individualidade deles e o despertar, né? Como ele coloca aqui, né? Despertar a real relação entre o Espírito e Deus, o homem compreender essa relação. Quando alguém nos faz mal, o perdão ainda não se faz de imediato. Quando alguém nos ofende, nos magoa ou nos humilha, né, qualquer gesto assim delicado, a gente já, a Carmen fez um negócio para mim, não, você já está perdoado. Não, nós ainda não somos assim, nós ainda não temos ainda essa amorosidade assim, é tudo uma coisa muito trabalhada. Então a gente tem que digerir, né? O que a Carmen fez para mim, eu vou digerir aquilo, né? Vou ficar lá pensando, né? Como que eu vou pensar? Vou pensar nela falando assim: todo o mal que ela me fez eu vou revidar? Tudo que ela fez para mim eu vou revidar? Não. Eu então vou ter que trabalhar esse conflito interno comigo, né? Ceder o impulso de vingança, ou vou fechar a porta para essa pessoa. Como que eu vou agir? De que maneira que eu vou agir? Então a gente tem que saber, e essa é uma luta interna que a gente trava individualmente. Né? Eu vou fechar a porta para essa pessoa, eu nunca mais quero ver, por mim é que se dane, eu não estou nem aí. Né? Não, se eu já estou aqui dentro de uma casa espírita, que eu já tenho o ensinamento da doutrina, que o Evangelho é que conduz a nossa vida, eu não posso pensar dessa forma. Se eu estivesse lá fora, desequilibrada, totalmente fora do conceito do que é a espiritualidade, eu poderia até agir assim, como é que fala, revidar, né? Mas nós que já chegamos aqui temos que ter outra conduta, outra maneira de pensar. O perdão para o espírita vem do entendimento dessas questões, de que todos nós temos nossos espinhos e que ao esbarrarmos pela estrada da convivência, ocasionalmente nos arranhamos uns aos outros. Nesse contexto, tanto familiar, como no trabalho, como na convivência da sociedade. Então, todos nós trazemos os nossos espinhos, todos nós temos as nossas dificuldades, tanto quem está dentro de uma casa, de um templo religioso, como aquele que está lá fora, que ainda não tem um entendimento. Mas quem já chegou num templo religioso, seja ele qual for, ele tem que ter uma outra conduta, um outro pensamento, não de revidação, né? Façamos a nossa parte, perdoando pela compreensão, travemos esta luta contra nós mesmos e as nossas justificativas. Façamos este sacrifício que Jesus nos ensina.
Deixemos ao Pai, que a tudo conhece, a tarefa de educar seus filhos, e que a misericórdia seja o fator de comunhão entre nós e o Pai. Então, quando nós não temos ainda essa benevolência para com o outro, vamos pedir ao Pai que oriente aquele irmão, aquela irmã, e que nos oriente também, para que a gente não resiste, ou fica com aquele pensamento aqui, né? Aquele pensamento assim, contínuo, o que é que eu vou fazer, como que eu tenho que agir, Não, vamos deixar na mão do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Porque quando nós temos essas ações, essas atitudes de parar e pensar no Pai, que sabe o que é melhor, nós vamos pensar também que nós somos todos companheiros num planeta de prova e expiação. Não somos melhores do que ninguém, estamos todos na convivência, no aprendizado, com as nossas dificuldades que todos nós temos, mas nunca esquecer que estamos aqui devido à misericórdia do Pai através da reencarnação, e que essa não será a nossa última reencarnação. Nós então vamos voltar outras vezes, para que tudo seja cumprido de acordo com a vontade do Pai. O Espiritismo nos ensina que estamos na Terra para espiritualizar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos pensamentos e ações, a fim de desenvolvermos as qualificações divinas que trazemos em nós. Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, absoluto em tudo, não precisa de sacrifícios materiais, mas quer que todos tornemos bons. Esse é o objetivo de cada um de nós na reencarnação. Que nós nos tornamos pessoas melhores, que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, da última reencarnação, habilitados, né, com essa justificativa, com conhecimento, né, e desenvolver em nós ações melhores. Uma das maiores dificuldades está no perdoar, visto que o orgulho ainda predomina de diversas maneiras nos corações e nas mentes dos homens. Nós ainda temos uma longa caminhada, uma longa jornada. Todavia, sempre que nos voltamos para Deus no altar da nossa consciência, numa prece em louvor, ou de agradecimento, ou para pedir qualquer lugar, devemos, pelo menos nesse instante, estar com o coração puro, sem ressentimento, sem sentimentos negativos, com confiança, com simplicidade e a humildade de uma criança. Deixai vir a mim os pequeninos, e não embaraçais, porque o reino de Deus é daqueles que se assemelham. Porque quando você olha para uma criança, tenha ela um mês, ou ela tenha 5 anos, você olha para ela, você vê aquela criancinha como um espírito puro, que ela não tem maldade, ainda não está trabalhado nela esse lado. Só que depois, quando ela completar os 7 anos, o espírito está completamente acoplado à matéria. Aí sim, ele vai começar a desenvolver ali, né, as suas tendências. Por isso, essa observação, né? Peça não que eles sejam espíritos puros, mas nessa idade da primeira infância a gente considera eles espíritos puros. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espíritos àquele por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê fruto de caridade e justiça. É o capítulo 17, Sede Perfeitos, item 10, o homem do mundo. Eu tirei de lá essa passagem para completar. Então, para concluir essa nossa conversa de hoje,
É assim, fazendo com a vontade de ter um dia uma consciência tranquila e a paz no coração, vamos manter essa atitude de não sentirmos ofendidos, magoados com alguém, não somente quando em oração, mas frequente possível, porque esse é o sacrifício mais agradável a Deus, é o mais benéfico para nós, homens da terra e espírito em desenvolvimento para a evolução. Aí eu estava lendo este livrinho aqui, Caminho, Verdade e Vida. Aqui é o caminho, a verdade está aqui dentro e a vida somos nós. Mas aqui no item 54 fala da videira e no 55 fala as varas da videira. A videira é Jesus, que Deus colocou para nós como uma personificação máxima na humanidade. E a vara das videiras somos nós. E aí, depois, se alguém quiser ler, é só procurar aqui. Então, as varas das videiras são os galhos. O tronco, a videira, é Jesus. E nós somos os galhos. Quando nós estamos afastados desse tronco, os galhos ficam ressecados, ficam doentes. Os galhos, eles ficam passando pela dor, pelo sofrimento, pela reparação. Quando nós afastamos da videira, que é Jesus. Mas quando nós estamos caídos, esses galhos ressecados, doentes e sofridos, que clamam por Jesus, Ele nos levanta e Ele nos dá a purificação e Ele nos dá o encontro dizendo: eu estou aqui, eu nunca deixei vocês. Então, se a gente sempre lembrar que a videira é o Jesus e nós somos o galho, e quando estamos afastados dele, estamos completamente desequilibrados e doentes. Fica essa mensagem dessa reflexão de hoje, tá? Obrigada pela paciência de vocês.